Senta, porque lá vem história. Bom, eu sou Catiúcia Dias e por conta de alguns conteúdos que não cabem mais só na minha cabecinha, eu resolvi compartilhar com vocês. Depois você me conta aí se gostou, tudo bem? Combinado? Você já reparou como que nós, humanos, gostamos de um conto? Seja no noticiário, novela, cinema, fofoca. Então, os grandes estudiosos da mente humana, Jung, Freud, conseguiram perceber que naturalmente a nossa mente cria história. Haja vista cada vez que a gente prega os olhinhos, os sonhos estão aí para isso. Às vezes a gente sonha até acordado, já se viu paradinho, imaginando algumas coisas? É esse imaginário muito rico do indivíduo humano que é uma característica que nos diferencia aí dos animais, das plantas, porque é por conta da imaginação que a gente consegue criar coisas, inventar, pensar no futuro, projetar alguns ideais, sonhos. E olha que rico isso, né? Mas será que também não teriam alguns perigos? Desde o primeiro homem, a gente começou a querer contar essas histórias. Esse conteúdo já não cabia, assim como eu falei lá no início do vídeo, já não cabia só na gente. Então alguns sentavam em rodas e começavam a falar. Antes disso, até escreviam nas paredes, desenhavam na areia, juntava pauzinhos para contar algo, montavam esculturas. O desenvolvimento da linguagem e da escrita permitiu que a gente trouxesse isso para livros, por exemplo. Então, em tudo que você parar para pensar, tem uma história ali. De modo geral, uma história, ela tem os personagens, o enredo e a moral dessa história. De personagens, nós vamos ter personagens humanos, animais nas fábulas, já ouviu? A cigarra e a formiga, a lebre, a tartaruga. Olha quão rico isso. E não é só em contos infantis não, tá? Trouxe até aqui, ó, a Bíblia. As religiões, de modo geral, têm um livro, os Vedas, a Bíblia, o Alcorão, ou tem ali um líder, uma pessoa, e a história dela é contada. De alguma forma, isso vai passando de geração a geração, de pessoa a pessoa. É a história contada, ouvida, internalizada que permite que a gente forme a cultura. Não só a cultura, mas o entendimento de quem nós somos, de como são as pessoas à nossa volta. Lembra dos personagens? Alguns deles têm características-chave. Se eu falar para você sobre o herói, aqui mesmo eu tenho um livrinho sobre as virtudes do herói. O herói tem que ser forte, destemido, corajoso. Dentro do cinema a gente tem até os heróis galãs. Tem a mocinha, a donzela, meiga, precisando ser salva. Olha que interessante isso. De cara, a gente já formata algumas características para cada personagem. Isso vem muito dentro da validação que isso foi acontecendo ao longo da nossa própria história. Lá nos primeiros homens, eles começaram a observar os animais. Então a característica de um animal assistida ali dia após dia mostrava que o touro é assim, o leão é de tal jeito, a cobra, olha como ela é rasteira, olha como ela prepara o seu bote. Gente, como a gazela é distraída. E assim, aqueles grandes líderes que sentavam com a comunidade em roda começaram a contar as histórias dos animais. Mas reparando no próprio povo, na comunidade, algumas pessoas também reproduziam comportamentos como aqueles. Então assim a gente começou as fábulas, os mitos, fazendo esse casadinho de características. Cada vez que aquela história se comprovava na experiência, ela se perpetuava. E cá estamos nós até hoje, de alguma forma, já sabendo como que deve ser a mãe, o pai, o filho, qual que é a postura do avô, o sábio, as características de um professor. Olha a importância desses personagens. Existe aquele que é o protagonista, contando a história, né? Ou existe o antagonista, que permite que a história do protagonista flua. O que seria do grande sacrifício de Cristo sem o Judas para entregar ele? Então o antagonista ele tem um papel fundamental, assim como também de todo o povo, a figuração. Você
é protagonista de uma história coletiva ou mesmo da sua pessoal, você é o antagonista, faz só uma figuração. Olha que interessante, no nosso dia a dia a gente para pensar nessas coisas. Os sonhos são as nossas histórias naturais. E aí, nesse sonho seu, qual é o seu papel? Onde que você se encontra? Sabia que até os políticos reúnem características de uma figura que seja muito necessária para contar a história daquele povo naquele momento? Haja vista agora. Nós temos aí o mito. Por que que tudo isso entra no nosso imaginário? Porque de alguma forma faz parte da nossa necessidade enquanto seres humanos. Isso nos permite avançar, projetar um ideal. Mas cuidado! Muitas dessas histórias podem estar por conta ao longo, de todo esse tempo. Sabe aquele telefone sem fio? Algumas histórias elas chegam ao nosso ouvidinho mal contadas, até sobre a gente mesmo. Ontem eu estava no ônibus e ouvi uma avó falando com a neta assim: "Tá vendo? Por isso que você não consegue nada, porque você é gorda e burra." Olha que me assustou na hora, que eu falei, gente, olha a história que está sendo construída para essa menina. E se ela acredita nisso e realmente entende que por ser gorda e burra, ela não consegue nada na vida? Qual o final da história dessa garotinha, uma criança? Quais histórias foram contadas para você? Em algum momento você já parou para investigar de quem você ouviu? Como você ouviu? Que sentido que ela faz no seu dia a dia? O que você gostaria de ter ao longo dessa sua caminhada? Você quer estar como protagonista? Você faz um papel antagonista? Quer estar só como figuração e tá tudo bem também? Essa é a sua história. Mas se ela foi contada por você, se ela está sendo contada por outros, se ela faz parte de uma comunidade, dentro de um grupo, a história principal é a do grupo. Então, enquanto povo brasileiro, nós temos a história do povo brasileiro. Eu, por exemplo, por ser negra, mulher, tenho a história do povo negro, da minha ancestralidade, de como esses escravos vieram. Isso é muito rico. Cada vez que eu leio, eu vou descobrindo mais coisas sobre de onde eu vim, de como é a minha fala, meu comportamento. Você sabia que a história não é contada só na fala? Ela também pode ser cantada, ela também pode ser dançada. O corpo conta uma história. A fotografia, mesmo uma imagem parada, conta uma história. Uma pintura. A história ela é muito rica e tem vários pontos de vista. Quem está te contando vai favorecer um ou outro. Isso até mesmo dentro da nossa própria mente. Porque a mente é um diretor que conta uma historinha pra gente mesmo. Já viu quando você está apaixonada? Aí você já vai começando um conto de fadas na sua cabeça. Ai, porque vai acontecer isso, vai acontecer tal coisa. Olha que arriscado, porque aí a gente fica preso na fantasia da história contada e não nos fatos reais. Como é para você diferenciar fato real, imaginação fantasiosa e imaginação criativa? Porque através de uma imaginação que me permite avançar, olha que interessante, mais coisas eu posso alcançar. Agora, numa imaginação fantasiosa, onde eu fico presa no buraco da Alice, olha o perigo. Fantástico Mundo de Bob. Já ouviu? A gente usa muito esses termos para comentar que alguém está no mundo da lua. Como que é para você? Me conta aí algumas das histórias que a sua mente te conta, que a televisão te conta, que os próprios livros de história te contam. Você sente um cheirinho de mal contada, de bem contada? Como que é para você?